Senhor, igreja, amém? Vamos celebrar, porque hoje é dia de festa e celebração. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Vamos louvar a Ele? E eu queria convidar você a louvar com alegria o povo mais alegre do céu. Aleluia! Hey! Hey! Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Hey! Hey! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aleluia! A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Eu posso ouvir você declarar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Tá bonita a Aleluia, igreja do Senhor. oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Hey! Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto
Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, não é verdade, igreja do Senhor? O Senhor tem feito grandes coisas. E por isso realmente estamos alegres. Gileade é lugar de restauração. Quantas vidas têm sido restauradas através desse altar, alimentados pela viva palavra de Deus, que é o hálito do Senhor. E eu convido você a glorificar a Ele com essa canção. O nosso Deus é poderoso e digno. Vamos louvar a Ele. Você pode glorificar a Ele, adorar a Ele, lembrar do que Ele fez por mim e por você. Você pode declarar isso? Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Ele é santo. Aleluia, aleluia.
Vamos continuar adorando ao Senhor com essa última canção, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você tem liberdade para glorificar e exaltar o seu nome, amém? Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é verdade, Senhor, e nunca, nunca, e nunca me cansa. Eu posso ouvir a tua voz. Ela é tão doce. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem curvas
ouvir mais uma vez a igreja do Senhor declarar: não há ferrolhos. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Estava dizendo bem baixinho para ela: aguenta, coração. Oh, glória. Tanto gozo e alegria o nosso Deus tem nos dado nessa casa. Como você deve valorizar o lugar que você creu. Você foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Está ouvindo a palavra genuína que vem do céu para nós, para nos levar para o céu. Gente, glória a Deus, é motivo de grande alegria. Esses 3 dias, estou dando mais um dia para a festa, 3 dias de festa, porque domingo a gente está aqui na grande festa da ceia. Nós vamos festejar, vamos celebrar o nosso Deus. Deus é um Deus festivo, amém? Glória a Deus. Mas vamos agora recolher nossos dízimos e nossas ofertas para o trabalho santo do Senhor. Amém? Curte sua cabeça. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te louvamos, te bendizemos por tudo que tu nos tem dado. E também tu tem dado a provisão, Senhor. E esta provisão se alarga para trazer os dízimos e as ofertas, porque tu nos deu. E assim nós estamos devolvendo, Senhor, para o sustento da tua casa, para que haja mantimento na casa do Senhor, que tu possa operar em cada coração, cada vida, Senhor, que tu possa abrir portas para aqueles que estão desempregados, para que tenham a alegria, a satisfação de oferecer aquilo que tu tem dado, Senhor, dízimos e oferta para a tua casa. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Vamos continuar adorando, amém? Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus
Ao dormir, ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus, pelos séculos dos séculos. Para nós, quando passarmos para a glória, vai se cumprir essa palavra. Pelos séculos dos séculos, vamos adorá-lo eternamente. Quem quer viver isso? Amém? Glória a Deus. Agora eu quero conhecer, nós queremos conhecer, quem está nos visitando nesta noite, nos dando o prazer, a honra. Você vai fazer um sinal assim que é para me enxergar bem, que eu não tenho mais a minha visão completa. Amém? Olha ali. Amém? Lá atrás. Muito bem. Glória a Deus. Como é que a igreja... Amém. A igreja recebe. Seja bem-vindo. E volte sempre. Você será bem alimentado da palavra de Deus. Isso eu prometo. Glória a Deus. Eu quero chamar a pastora Valdinha agora. Amém? Glória a Deus.
Amém. A paz e a graça, igreja linda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão mais bonitos, porque nós estamos em ritmo de festa. E a festa do povo de Deus é a festa do louvor, da comunhão, da palavra, de tudo que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite. Amém? Glória a Deus. Mas eu não quero me estender, porque nós temos um convidado. E é com muito prazer que eu apresento o pastor Flávio Paes. E a Vera, a minha amiga Vera, que está aqui, a esposa. Fica de pé, Vera, para o povo te conhecer, Vera. A esposa do pastor Flávio Paes, olha ali. Tá bem? Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigada, coisa linda. E eles aceitaram, né, o convite para estar aqui hoje. E ele vai ministrar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Estende a tua mão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Nós só estamos aqui porque até aqui tu tem nos sustentado. E aquele que nos sustentou até aqui é poderoso para continuar nos sustentando, porque nós dependemos completamente de ti. Assim, ó Deus, agora nesse momento sublime, em que a tua palavra vai ser ministrada ao nosso coração, abençoa a vida do teu filho, que vai ser a voz da palavra nesta noite. E que teu Espírito possa agir por meio desta palavra no coração de cada um de nós. Assim nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo seu. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Toda vida que eu venho aqui, eu fico realmente envergonhado com tanto amor, irmãos. Muito obrigado. Realmente, eu sempre fico muito edificado e isso realmente vem de Deus. É o amor de Deus na comunhão dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Amém. Fiquei também muito feliz e lisonjeado pelo convite, porque é um dia de festa. É um dia de aniversário e somos gratos por tudo que Deus tem feito aqui nessa comunidade e como Deus tem agido poderosamente. E é um grande motivo de alegria para mim estar aqui, comemorando com os irmãos esse dia tão especial, esse dia de Deus aqui para nós. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar por outros trechos da Escritura também, e eu preciso que você me acompanhe. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o texto a qual nós estamos nos reportando e é o texto central, né, de aniversário, que é o texto base a qual nós vamos trabalhar aqui, que é o que vai nos trazer o tema, né, dessa noite. Os irmãos acharam já 13, 1 Coríntios? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto e em seguida vamos orar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor, o maior deles é o amor. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai Criador, Todo-Poderoso, Majestoso, Misericordioso. Senhor, muito obrigado, porque aprove, Senhor,
a tua graça, providenciar este dia, Senhor, para estarmos reunidos aqui e louvarmos o teu nome, lermos a tua palavra, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, isso é um grande privilégio. Nós podemos viver aqui, Senhor, já nesta terra, um pouco daquilo que vamos desfrutar na eternidade. E poder sentir os orvalhos da graça que nos traz, Senhor, a tua casa, Senhor, para contemplarmos a tua bondade e a tua beleza. Obrigado, Deus. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela nos traz vida. A tua palavra nos traz, Senhor, a revelação de quem tu és, de quem nós somos e o caminho que temos diante de nós. E nesta noite, Senhor, nós estamos colocando essa palavra diante de ti, diante do teu povo, para que ela possa ser lida e que ela possa ser compreendida. E nós queremos rogar que o teu Espírito fale ao nosso coração essa noite. A tua palavra testifica, Senhor, com as tuas próprias palavras, dizendo que o teu povo, Senhor, ouve a tua voz. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus, o Supremo Pastor. Senhor, e eu quero, Senhor, que não seja a voz do pastor Flávio essa noite, mas que seja a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo que cuida de nós. Que a palavra que vamos expor essa noite, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, traga fortalecimento, nos exorte, nos dê fé e venha, Senhor, a nos fazer continuar caminhando, confiando e vencendo essa batalha. Até um dia, Senhor, de estarmos diante de ti, triunfantemente, Senhor, e alegremente. Abençoa, Senhor, meus irmãos, tira toda a distração e fazem com que eles se concentrem, Senhor, na tua palavra. Porque a tua palavra é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Faz assim, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Redentor. Amém e amém. Irmãos, o tema que eu trago essa noite, baseado nesse texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios 13, é fé. A autêntica fé de um cristão. Aqui hoje eu quero tratar sobre a autenticidade que um cristão precisa demonstrar com a fé a qual ele diz crer. Então, baseado em 1 Coríntios 13, eu vou extrair essa fé que permanece. Porque não só permanece a fé, a esperança e o amor, mas nós vamos tratar do tema fé hoje. Está até aqui o tema fé, e é sobre a fé autêntica, a fé cristã, que eu quero tratar com os irmãos. E o nosso texto aqui, ele vai nos falar dessa fé que permanece. Então, por isso, é importante nós compreendermos que tipo de fé é essa e qual é a fé que nós devemos representar no sentido de viver essa fé em nossa vida. E com certeza é um assunto, irmãos, muito profundo falar sobre fé e muito vasto, mas me esforçarei para ser o mais simples possível e objetivo também, porque senão vai demorar tempo demais. Eu sei que os irmãos, eu não quero sair com a impressão de que os irmãos falem, não traz mais ele não, porque ele fala demais, né? Então é melhor a gente ser bem objetivo, né? A verdade e a verdadeira fé bíblica, ela possui, irmãos, 3 características. Introdutoriamente, eu quero falar isso para vocês. E é muito importante que essas 3 características, elas permeiem a vida de todo aquele que professa a fé cristã, que diz que crê em Jesus Cristo. Então, se você diz que crê em Jesus Cristo, tem o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, a fé bíblica, ela tem 3 características muito importantes. E essa fé, ela deve permear, ela deve mudar, ela deve estar presente em todas as áreas da vida do crente. Não é uma fé simplesmente que é professada da boca para fora e simplesmente nós vivemos de um jeito e professamos uma fé de outra forma. Não. Não existe nenhum departamento da vida do crente que não deva ser tocado e moldado pela fé em Jesus Cristo. Não deve haver. Quer sejam anseios, quer sejam sonhos, quer sejam estudos, seu trabalho, seus relacionamentos,
seu casamento, a criação de filhos, as amizades, todas as áreas da sua vida como um cristão, a fé deve tocá-las, a fé deve moldá-las. E que 3 características são essas? Segundo o que as Escrituras nos revelam, uma fé robusta e uma fé autêntica, ela molda a vida do cristão com uma perspectiva que contempla, preste atenção, o passado, o presente e o futuro. A verdadeira fé cristã, a verdadeira fé bíblica, ela olha e contempla o passado, o presente e o futuro. E eu quero explicar para os irmãos o que eu quero dizer quando a fé, ela olha para o passado, olha para o presente, olha para o futuro, e eu quero dividir isso em 3 pontos: passado, presente e futuro. E eu quero falar dessa fé que as Escrituras nos expõem. Primeiro, a autêntica fé do cristão olha para o passado e contempla a obra de Cristo na cruz trazendo justificação. Segundo, a autêntica fé do cristão olha para o presente e vive a sua vida em santificação, que é o resultado da justificação. E terceiro e último, a autêntica fé do cristão olha para o futuro e aguarda ansiosamente a sua glorificação. Então nós vamos falar de passado, presente e futuro, de justificação, santificação e glorificação. São 3 coisas que estão ligadas uma à outra. E isso está tudo dentro do bojo da sua fé que você diz professar em Jesus Cristo. Aquela pessoa que diz que entregou a sua vida a Cristo, que é salva e que tem essa convicção de fé, invariavelmente, as Escrituras dizem que ela tem que ter a consciência da justificação, a vivência da santificação e a espera da glorificação. Amém? Entendido? Que bom. Mas antes de entrarmos nos 3 pontos, eu preciso fazer o conceito de fé. Já que estamos falando de fé, então é muito importante nós entendermos o que realmente é a fé. Porque no mundo hoje nós temos vários conceitos para tudo, né? Então é muito importante nós termos o conceito bíblico de fé. E qual é o conceito bíblico de fé que nós temos? Se nós olharmos Hebreus, capítulo 11, verso 1, nós temos o conceito de fé lá delineado, de maneira muito simples e profunda. O que é que o texto de Hebreus 11, 1 vai dizer? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é termos uma expectativa, e essa expectativa é real, certa, de coisas que não vemos. Nós temos uma certeza de um grande desafio na vida cristã. Porque não é fácil você crer e enxergar aquilo que você não está vendo. Esse é o grande desafio nosso na vida cristã. Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, o príncipe dos pregadores, ele disse brilhantemente certa vez assim: a fé é a razão repousando em Deus. Olha só, irmãos, a fé é a nossa razão, o nosso intelecto repousando em Deus. Essas palavras de Spurgeon se fazem muito verdadeiras em nossos dias. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas estão agonizando sem paz e descanso para a sua alma, porque não têm fé. Estão buscando repousar a sua alma nas coisas que o mundo oferece, estão cada vez mais ansiosas e perdidas. Quanto mais tentam buscar no mundo aquilo que elas mais almejam, elas ficam mais perdidas. Nós vivemos, irmão, em um mundo cético, em um mundo que não tem fé em Deus, em um mundo caído, que jaz no maligno. É um mundo que tem fé em si mesmo. As pessoas hoje são cheias de si. E nós aprendemos isso desde criança. Muitas vezes os pais falando, vai em frente, você consegue, você pode, você tem força. Aí quando você fica na vida adulta, que tem os desafios da vida, você vê que não consegue, você se frustra. Por quê? Porque você confiou no seu braço. Aí nós temos grandes problemas. As pessoas creem que podem descansar a sua alma
na busca de uma felicidade utópica que o mundo pode oferecer com dinheiro, com luxúria ou qualquer outra coisa. E muitos ainda dizem, curta a vida agora, porque é rápido, passa e você morre. É uma verdade, você morre. Mas o grande engano é achar que não existe eternidade após a morte. E aqui tem um grande problema existencial, porque nós devemos fazer a pergunta: será que você descansará na eternidade repousando em Deus ou sem Deus no inferno? Isso é uma questão muito séria para lidarmos com ela em relação de fé. Para onde nós iremos? Para onde é que você vai? Porque o mundo tenta fazer você viver todas as coisas agora, mas não lhe aponta para o final da sua vida. É por isso que o autor da Escritura diz que é melhor ir a um velório do que a uma festa. Por quê? Porque no velório você vai pensar realmente na vida e numa festa você vai se distrair em relação à vida. A fé tem um aspecto totalmente existencial. A fé pode compreender todas as coisas, irmãos? Não. Tem coisas que nossa fé não consegue compreender e nem realmente ver. Mas a nossa fé pode estar firmada acima do que nós vemos e acima das circunstâncias que nós não precisamos compreender. Nós só precisamos, enfim, ter fé e olhar com confiança e confiar, e assim como disse Spurgeon, descansar em Deus e confiar nele. Pois ele é fiel e ele não falha. É justamente o que Hebreus vai dizer. O conceito de fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que é que nós esperamos de Deus? Cuidado e fidelidade. O que é que nós não podemos ver? Deus agindo. Nós vamos viver a ação de Deus em nossa vida, mas nós não conseguimos ver Deus agindo vamos dizer assim, como se fosse alguém fazendo algo para você. Você vai contemplar e vai vivenciar o que Deus vai fazer pela sua fidelidade. E você está aqui essa noite, pode ter certeza, que é uma fidelidade de Deus para com a sua vida. Então, não foi essa fé que Hebreus nos chama a ter, que o nosso pai na fé teve quando Deus lhe disse que faria dele uma grande nação. O nosso pai na fé teve a certeza que isso aconteceria, mesmo não vendo possibilidade nenhuma. E todo o contexto e circunstâncias sendo contra ele. Mas mesmo assim ele creu. De quem é que nós estamos falando, irmão? O maior exemplo de fé e obediência? Abraão. Estamos falando de Abraão. E aqui eu quero ir para o primeiro ponto, que é a primeira característica de uma autêntica fé bíblica, que é a autêntica fé do cristão olha para o passado e contempla a obra de Cristo na cruz, trazendo justificação. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, do verso 6 ao 9. Cada ponto que eu for passar, nós vamos ter um texto base para ele. Para justamente basearmos aquilo que estamos falando. Gálatas capítulo 3, 6 a 9. Aqui nós estamos tratando da fé que olha para o passado e contempla a obra de Cristo na cruz, trazendo justificação. Gálatas 3, 6 a 9 vai dizer o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, a justificação do homem diante de Deus, ela acontece pela fé. Que fé é essa? A fé que crê no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a fé. E a fé bíblica, a palavra diz que vem pelo quê? Vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E ouvir o quê? O Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Deus em Cristo resolveu o nosso maior problema,
que era justamente a condenação imposta sobre todos nós por causa do pecado de Adão. Ou seja, todos nós, irmãos, nós nascemos em pecado e estávamos condenados ao inferno e não poderíamos fazer nada. Mas aí vem a boa notícia, que é a boa nova, que é o Evangelho, que nós temos em João 3, 16 e 18, que é muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o verso 18 vai complementar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Ou seja, a fé, ela está atrelada, quando olhamos para o passado, à obra que Cristo fez por nós. A fé olha para o passado e contempla a obra de Cristo na cruz, trazendo justificação, que é a maior de todas as bênçãos que nós temos nessa vida. Por quê? Porque estávamos perdidos. E Deus, em sua graça, olhou para nós e nos justificou em Cristo, trazendo fé ao nosso coração. Por isso que a justificação é pela fé e não por obras. Paulo vai gastar um tempão aqui em Gálatas, explicando para os Gálatas, e chama até no capítulo 3 os Gálatas de insensatos, porque eles estavam caindo em uma mentira dos judaizantes, os judeus que se converteram ao cristianismo na época, e os judaizantes diziam que você teria que, para você ser salvo, você teria que acreditar em Cristo e cumprir a lei de Moisés, cumprir a lei. E Paulo vai provar, dos capítulos, do versículo 1 a 5 de Gálatas 3, primeiro para os Gálatas, dizendo, olha, a própria experiência de fé de vocês dizem que a salvação é pela fé. Porque como é que vocês receberam a Cristo? Foi por fazer obediência à lei? Não, foi pela fé, de ouvir a palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E segundo, ele vai falar da Escritura. E quando ele vai falar que a Escritura já autenticava, dizendo que a justificação é pela fé, ele fala de Abraão. Ele dá o testemunho de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele foi justificado antes da lei. Por causa de quê? Fé. Olha só alguns textos que falam a respeito da justificação pela fé. Gálatas 3, 8, 9. Né? E tem Efésios 2, 8 a 10, que vai dizer assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou boas obras, que nós vamos ver já já, para que pudéssemos andar nela, porque Deus já havia preparado o Filho dele para morrer em nosso lugar. E Gálatas 4:4 vai dizer que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, concluso, preciso, Deus iria mandar ele para morrer no meu e no seu lugar, porque nós não poderíamos fazer nada para nos justificar. Por que eu disse que a justificação, irmãos, é a maior bênção de Deus para a nossa vida? Porque se tratando de salvação, nós não podíamos fazer nada para nos salvar. Nós estávamos perdidos. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós somos pecadores. E não conseguimos. Nós nos tornamos malditos. Paulo vai dizer que aquele que vive pela lei é maldito, está escravizado, não tem a liberdade que Cristo dá. Então, se temos a Cristo, que nos justifica e nos dá da sua justiça perfeita em nós, essa é a maior bênção. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, ele estava pagando pela justiça que nós não conseguimos pagar ao próprio Pai. Por isso que é a maior bênção que você pode receber é a justificação quando você tem fé em Cristo.
Você pode... Muitas pessoas acham que o maior problema da vida é a liseira. Pode achar que é qualquer outra coisa. Ainda não arrumou uma namorada, um namorado, e está sofrendo. Ou quer casar e está demorando. Confie no Senhor, irmãos. Confie no Senhor. O maior problema do ser humano é a justificação. Quando ele não é justificado. Por quê? Porque está condenado. Então, quando você tem salvação, esse é o maior milagre de Deus na sua vida. Quando eu olho para vocês, irmãos, eu amo visitar igrejas. Eu amo ver irmãos. Sabe por quê? Porque o grande milagre de Deus, eu estou vendo aqui. Salvação, irmãos. Deus pode curar uma pessoa de uma doença, Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus pegar um imundo e transformar num santo, irmãos, isso é um grande milagre. Você antigamente deveria andar por caminhos tortuosos e hoje você está na igreja glorificando a Deus, ama o Senhor, vive no meio do santo de Deus. Isso é um grande milagre, só Deus poderia fazer isso. Você não conseguia. É por isso que todos os dias nós temos que ser gratos ao Senhor por sua graça, por Jesus Cristo. Porque se nós acordamos todos os dias crendo no Senhor, amando a Deus, é porque Ele nos justificou. É por isso que a nossa fé tem que olhar para o passado. Paulo nos dá o exemplo aqui de Abraão em Gálatas 3 para argumentar contra isso que os judaizantes que eu lhe falei. E ele vai mostrar que Abraão é o pai da fé de todos aqueles que creem em Deus. Olha só, e é importante a gente entender quem era esse Abraão, por exemplo. Quem era esse Abraão? Porque a gente só lembra de Abraão pelo fato de ele ser o nosso pai na fé. Mas quem era Abraão, irmãos? Abraão era um arameu. Arameu era um povo semita da Mesopotâmia que vivia como nômades de tribo. Está lá em Deuteronômio isso. Um homem pertencente a uma comunidade pagã que cultuava divindade. Existiam centros religiosos em U e em Arã. Segundo Romanos 4:5, Abraão era um ímpio. Um ímpio. E foi este homem ímpio, chamado Abraão, que Deus chamou para junto de si. Quando ele ainda era um ímpio, que por meio dele ia levar a bênção de Deus a todos os povos do mundo. Através desse homem. Paulo fala em Gálatas que a justiça de Deus foi depositada na conta de Abraão somente porque Abraão teve fé e ele creu na promessa de Deus. Lá em Gênesis 15:6 diz que Abraão creu no Senhor e isso foi lhe atribuído como justiça. Esse termo atribuir ou imputar aqui em Gálatas e em Gênesis também tem o mesmo significado que nós encontramos em Romanos e encontramos em outras passagens, a qual a palavra grega significa creditar na conta de alguém. Quando acredita algo em sua conta. Sabe quando você recebe um Pix celestial? Né? Aí fica mais fácil entender acreditar assim, né? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que quando um pecador crê em Cristo, quando ouve a mensagem do Evangelho, ele crê em Cristo, a justiça de Deus é creditada na conta dele e os pecados dessa pessoa deixam de ser registrados nessa conta. Se você creu em Cristo, seu histórico está sempre limpo diante de Deus. E assim, o que creu jamais pode ser julgado por seus pecados, porque ele está limpo. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus seja louvado. Porque Deus pegou a nossa justiça, a minha e a sua, que era imunda, a qual era trapos de imundícia, como diz o profeta, e colocou na nossa conta a justiça de Cristo. E pegou a nossa justiça e depositou em Cristo no Calvário. No Calvário, quando Jesus grita, por que Deus o abandonou? É porque a minha justiça e a sua justiça estavam recaindo sobre Cristo. E ele bebeu o cálice da ira de Deus que será derramado no último dia, no final dos tempos. Então, essa ira não será mais depositada nem na minha conta, nem na sua, se você creu em Jesus. Porque foi imputada a justiça de Cristo.
A vida de Abraão, irmãos, tem muito a ver com a nossa vida. Abraão era um ímpio e Deus olhou para ele e chamou para si. E assim como Deus chamou Abraão para junto de si, para junto dele, ele nos chama da mesma forma através de Cristo. A vida de Abraão é uma ilustração como os homens, em todos os tempos da história, são salvos pela fé. Mesmo jeito. Perceba que a vida de Abraão se caracterizou por sua confiança em Deus, que Deus o levou a obedecer. Ele era um homem obediente. Quando Deus revelava a sua vontade e pedia algo a Abraão, ele obedecia. E quando você olha os relatos, você vê que a confiança em Deus e a obediência andavam juntas na vida de Abraão. Porque quando nós obedecemos, nós provamos que a nossa confiança é genuína em Deus. É muito difícil você dizer que crê em Deus e você vive em desobediência. Não casa, irmãos. Não bate. A matemática não funciona. Na vida de Abraão, nós vemos que a fé dele movia ele em obediência e confiança. E é aqui, nesta fé que confia e obedece, é que nós vamos para uma outra característica da fé aqui, que é justamente o segundo ponto aqui nosso, que é que a fé do cristão, a autêntica fé do cristão, ela olha para o presente, ela olha para o passado e entende o que Cristo fez por ele e crê nisso, e agora, no presente, ele vive essa realidade de santificação. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 4. Próxima carta aí, praticamente. Efésios 1, 4. Amém? Ninguém achou, não. Amém? Efésios 1,4 diz o quê? Olha só, entramos agora na fé do presente, que vive uma vida em santificação, porque entende que foi justificado. Efésios 1,4 vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis nele. Se você chegou aqui essa noite querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mais na frente um pouquinho. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Eu vou ler o verso 3, capítulo 4, verso 3 e verso 7 e 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Aí o verso 7 e 8 diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ou seja, irmãos, Deus nos chamou para uma fé em Cristo, e essa fé deve gerar em nós uma nova vida que trará boas obras de santificação. Isso acontece porque nós já fomos justificados. É uma ação do Espírito Santo em nós que nos ajuda a vencer nossos pecados, nossas fraquezas e nos faz avançar na vida cristã. Não é uma questão de sermos santos para sermos salvos. Nós já somos salvos quando temos fé em Cristo e somos justificados. Agora, nós buscamos a santidade porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou. É a vontade de Deus remir um povo e fazer desse povo um povo santo. Por quê? Nós somos santos porque a justiça de Cristo está em nossa vida. Quando você chegar no céu, né, se você for antes de Jesus voltar, então quando você... Isso aqui é uma suposição, tá, irmãos? Não é uma visão não, viu? Você chegar lá, tiver um anjo, aí o anjo diz assim: você pensa que vai para onde? Né? Ou ele perguntar: você vai para onde? Você vai dizer: olha, eu vim aqui porque
eu fiz tudo de bom na terra e eu tenho créditos aí com o Pai e eu vim aqui porque eu quero entrar no céu. Se você disser isso, com certeza ele vai dizer assim, então pronto, pode entrar nessa porta aqui, pode voltar. Né? Você vai voltar. Agora, se você chegar e você disser assim, não, eu estou aqui, não porque eu mereça, não porque eu tenho méritos, mas eu estou aqui pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça dele foi imputada em minha vida e cancelou toda a dívida que eu tinha. É por isso que eu estou aqui, por causa do Senhor Jesus Cristo. E não porque eu tenho mérito. Aí você vai entrar. Por quê? Porque quando Deus nos chama para viver a santidade, irmãos, essa santidade está ligada diretamente à nossa fé em quem nós cremos. Jesus, ele é santo, ele foi santo na terra, ele cumpriu toda a lei. Então nós temos que andar nas pegadas de Cristo. A autêntica fé do cristão viverá o presente em novidade de vida. É uma fé operante e vitoriosa na confiança de Deus. E essa foi a fé de Abraão, que demonstrou durante toda a sua vida. Irmãos, é de duvidarmos. Se uma pessoa diz que crer em Deus, crer em Cristo, e diz que tem fé em Jesus, e a sua vida não apresenta nenhuma progressão em santidade, em fazer a vontade de Deus, em andar em novidade de vida, em vermos o fruto do Espírito nessa pessoa. Essa pessoa não ama o povo de Deus, ela não ama a igreja. É esquisito, irmãos. Que fé é essa? Não é a fé bíblica. Aí você vai perceber que tem muitas pessoas que dizem, não, mas é a maneira de eu crer em Deus, pois essa sua fé não é no Deus da Escritura, é em outro Deus. Porque o Deus da Escritura, ele nos salva e nos coloca dentro do corpo de Cristo. Então não existe crente de carreira solo. Vou viver do meu jeito. Não existe, é um engano. Você está enganado. E aí, de repente, você pode desconfiar se você foi justificado ou se a sua fé realmente é em Jesus Cristo. Porque se você não faz a vontade dele e não vive em progressão de santidade, isso é muito esquisito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma canção gospel que tocou bastante, agora já não tocou mais. Mas tem muitas pessoas que gostam e pode ser que você goste dela. Tá? O nome dessa música é Raridade. Uma música muito bonita, com uma melodia maravilhosa. Você escuta, chega, fica... Aí a letra começa a dizer, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Irmãos, eu pergunto, como que o mundo não me notará como um crente que sou chamado para ser sal e luz nesse mundo em trevas? Como é que o mundo não notará a diferença que existe na minha vida? Alguém que foi justificado por Cristo, que tem fé em Cristo, que vive em novidade de vida, que vive se santificando para fazer a vontade de Deus, daqueles que não amam a Deus, que são ímpios. Como é que o mundo não vai notar que eu sou uma imagem do Senhor e que reflete como espelho, se eu não sou diferente de ninguém do mundo? Como, irmãos? Essa música aqui é um paradoxo, assim, que é um negócio que não dá para entender uma música dessa. Por quê? Porque se o mundo não notou, chore. Chore mesmo. Porque pode ser que você seja igual a ele. Por isso que ele não notou a diferença. Porque não tem diferença. Estão entendendo? Porque se você foi justificado, tem fé em Cristo, e Deus lhe chamou para a santificação, você tem que ser diferente. Você não pode ser igual ao mundo. A sua fé, ela move todas as áreas da sua vida para glorificar a Deus, para ser realmente um espelho que reflete a imagem de Cristo na sua vida e na sua existência. Se não for, tem algo errado. Tem algo errado. Abraão era diferente dos demais. Ele teve fé constantemente provada e triunfou. Olha só, Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus e ordena que ele deixe a sua terra e a sua família. O que foi que ele fez? Obedeceu. O Senhor lhe aparece pela segunda vez e pede para Abraão deixar seu pai em Harã, na Mesopotâmia. Foi o que aconteceu? Ele obedeceu. O Senhor aparece lá em Siquém, na terra de Canaã, e lhe faz uma promessa, na qual daria toda aquela terra à descendência dele.
Mas isso era uma grande prova de fé, porque além de ele já ser velho, a sua esposa era estéril. E o que foi que ele fez? Ele creu. E a prova mais contundente e aguda de sua vida foi quando Deus pediu seu filho, Isaque, para ser sacrifício. O que foi que ele fez? Ele deu, ele creu. Abraão, irmãos, ele triunfou mediante a fé, e ele estava profundamente convicto de que Deus era capaz de até mesmo ressuscitar Isaque dos mortos, se o sacrifício fosse consumado, porque ele confiava em Deus, e ele obedecia em Deus, porque ele tinha fé em Deus. Vocês compreendem, irmãos, que a fé, ela é muito mais do que essa fé que a gente escuta por aí? É uma fé que move a nossa vida. Abraão não era perfeito, irmãos. Nós não somos. Mas Abraão sempre creu nas promessas de Deus, e muitas delas, a Escritura vai dizer que Abraão nem viu, ele nem viu a posteridade dele. Abraão viveu pela fé, irmãos. Será que você tem Abraão como pai da fé? Será que nós espelhamos a fé de Abraão? Será que em momentos difíceis nós podemos olhar para os céus e confiar na providência de Deus? Será que nós temos uma vida no presente que, mesmo com os problemas, com as tribulações, nós buscamos a Deus em oração e temos a convicção e a certeza daquilo que nós não podemos enxergar? Ou nós ficamos ansiosos, tristes, revoltados, cabisbaixos, resmungamos e não confiamos plenamente? Pois mesmo nós, tendo fé em Deus, as coisas podem acontecer como não queremos. Mas aí a fé vai dizer: Senhor, Tu sabe das coisas. Eu confio em Ti. Me dá sabedoria para resolver, para que eu aprenda a confiar em Ti, que eu pareça mais com Jesus, que confiou em Ti, na pior situação da vida dele. Muitas vezes nós não oramos para Deus, porque nós temos medo de o plano de Deus ser diferente do nosso. E às vezes a gente fica: Senhor, faz assim e tal. Deixa eu te dar um toque, Senhor. Eu acho que se Tu fizer dessa forma e tal. A gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas para a gente, irmão. Abraão não fazia assim, irmãos. Abraão confiava. E tome muito cuidado. O tempo aqui passa rápido, né? Na Granja Portugal, né? Passa muito rápido. Tome muito cuidado, irmãos. Fé, ouça isso, fé não é crer que tudo vai dar certo aleatoriamente, tá? Esse papo de dizer que as palavras têm poder, que você tem que ficar repetindo, irmãos, isso é paganismo. Isso é misticismo, tá? Por quê? Porque só quem tem palavra que tem poder é Deus, Criador. Deus diz: haja. E tem, e acontece. Deus olha para você e envia o Espírito e creia, e você crê. Só quem tem poder é Deus. Nós não temos poder. E se você está numa situação difícil e não sabe o que fazer, não ache que simplesmente só ficar pensando positivamente vai resolver as coisas. O que vai resolver é você confiar em Deus, é você orar a Deus e Deus resolver. Mesmo que Deus tenha que resolver primeiro você, que seja o maior problema. Porque muitas vezes o nosso maior problema somos nós. Então Deus vai mexer conosco primeiro, para depois resolver o problema. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, se a fé do cristão olha para o passado e crê na justificação na obra de Cristo, e no presente ela olha por causa dessa fé e vive em obediência e confiança a Deus, crescendo em uma vida de piedade, crescendo em uma vida de santidade, na busca de contemplar a boa vontade de Deus, os olhos dessa pessoa com certeza vão estar olhando para onde, irmãos? E aqui nós entramos no último ponto. Os olhos dessa pessoa estão olhando para o futuro, confiante no cuidado de Deus e na glorificação. A autêntica fé do cristão olha para o futuro e aguarda ansiosamente e certeiramente a sua salvação final e a sua glorificação. O desejo de todo o autêntico cristão
é o Senhor Jesus voltar e concluir a redenção de todas as coisas e recebermos novos corpos, sem pecado, sem corrupção, assim como o nosso corpo vai ser glorificado como foi o de Cristo após a sua ressurreição. A fé do crente deve almejar os céus, a glória, a consumação, a vinda de Cristo. Deve sonhar o crente com novos céus, nova terra. Deve sonhar com o Senhor, com o céu. Deve almejar estar nos céus. E não apenas viver para cá, irmãos. É muito pouco. Às vezes o que muitos homens pregam por aí, como a teologia da prosperidade, dizendo que você tem que viver o melhor nessa terra, que você tem que, dar 1.000 para poder receber 2. Irmãos, isso é ninharia, isso é lixo diante da graça que Deus tem para nós na eternidade, irmãos. Isso é uma ofensa contra a fé cristã. Ficar querendo viver uma fé aqui, aproveitar, o pessoal quer pegar o céu e botar aqui na terra, para você viver. Irmãos, isso é lixo diante da glória que nós temos na esperança em Cristo. Não deixe isso entrar na sua mente. Não estou dizendo que Deus não pode lhe abençoar, lhe dar prosperidade. É totalmente diferente. Deus pode fazer isso. E eu oro para que Deus prospere vocês. Aí quando Deus prosperar bem vocês, aí vocês lembrem do pastor aqui, abençoa o pastor, abençoa a família, Bênção de Deus é maravilhosa. Mas nós não podemos achar e querer viver só para viver uma vida aqui. O nosso melhor já começa a ser vivido aqui, mas é lá que nós vamos contemplar promessas que não vamos viver aqui ainda. Por isso que a Bíblia sempre nos chama a olhar para a eternidade. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, irmãos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, olha só o que o texto diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, se você vive só para essa vidazinha aqui, nesse mundo, você é um infeliz. Porque Cristo ressuscitou, meu irmão. Então, você terá um corpo glorificado e você vai ter coisas na eternidade que vão ser as mais belas possíveis. Viva o melhor de Deus aqui. Curtam o melhor de Deus aqui. As boas obras de Deus. Mas não deixe de contemplar os céus, a nova criação de Deus. Os cristãos, eles são chamados pelo Senhor a olharem para o futuro e ter a certeza do cuidado de Deus, não somente agora. Você já se atentou para o que Jesus fala? Eu estarei convosco todos os dias, ou seja, Ele cuida de nós aqui. Mas você já se atentou para o que Ele continua dizendo? Vou preparar um lugar. Não é só aqui, irmãos. Não é. João 14, de 1 a 3, Jesus vai dizer que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e lhes receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A fé bíblica de um autêntico cristão, ela olha para esse lugar que Cristo foi preparar nos céus para nós. Não tenha medo do futuro, irmãos. Não tenha medo. Ele pertence ao Senhor. E o cuidado dele está sobre nós. E inclui toda a nossa existência. Passado, presente e futuro. A nossa fé descansa nisso. Que a sua fé encontre salvação no passado. Graça para viver o presente. E descanso de Deus quanto ao futuro. Que a sua fé encontre justificação e salvação no passado. E que desta forma você possa viver intensamente em obediência a Deus e viver o melhor de Deus aqui, de ter relacionamento com Ele. Porque isso vai fazer você descansar em relação ao futuro. Porque Ele vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. Não importa o que as pessoas digam, esteja preparado. Porque também você pode ir antes de Ele voltar. Para onde é que você vai?
Como é que será na eternidade, irmãos? Apocalipse 21, 3 a 7 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a fé que olha para a eternidade, vai alcançar isso aqui. É a verdadeira fé cristã, que olha para a eternidade. Por isso que Paulo, em várias cartas, diz que a nossa mente e o nosso coração tem que estar nas coisas do alto. Você vai ver o autor de Eclesiastes dizendo que tudo debaixo do sol é canseiro e enfado. Aí no final diz: mas confie em Deus. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser vivida acima do sol, e não debaixo do sol, onde é canseiro e enfado. Os irmãos estão entendendo? Quero concluir e fazer 2 aplicações. Se você é crente em Jesus Cristo, mas está com sua fé vacilante e fraca, volte para o Senhor. Não perca tempo. Porque se Jesus lhe salvou, Ele vai buscar você onde você estiver. E se você desenvolver uma vida de desobediência a Deus, só você vai sofrer. Ore para que Deus encha o seu coração e a sua vida com o Espírito dEle. E que a sua fé seja como uma brasa no fogareiro. Faça isso hoje. Ore a Deus para isso hoje. Se você compreendeu que está frio e precisa voltar a Deus com fé, hoje é o dia, meu irmão. Não deixa para amanhã, não. Você não sabe o dia de amanhã. Rogue a Deus de todo o coração para que Ele traga fortaleza e fé no seu coração. Para que essas verdades da antiga cruz aqueçam sua fé aqui no presente, para que você viva para o futuro com Ele. Agora, se você está aqui visitando e você não é crente, você não entregou sua vida a Cristo ainda. Se você está aqui e não tem a Cristo, não tem essa confiança da justificação, da santificação e da glorificação, você precisa se arrepender dos pecados e você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa se arrepender de uma vida que não agrada a Deus e se humilhar verdadeiramente. Rogue a Deus a sua graça salvadora. Porque Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida e quem vai a Jesus jamais terá fome e jamais terá sede. Jesus diz que aqueles que o Pai dá, de modo nenhum Ele vai lançar fora. Então, entregue-se ao Senhor. Entregue-se, tenha essa fé no passado, no presente e no futuro. Tenha essa fé que vem com o perdão dos pecados, que é justificado. E essa fé autêntica vai lhe guiar toda a sua vida até a eternidade. Faça isso hoje. Ore e entregue a sua vida ao Senhor. Amém?